Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 133. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês 2 Samuel capítulos 11 e 12 e 1 Crônicas capítulo 20. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de estar conhecendo a Tua natureza, o Teu caráter, o Deus que nos criou através desta leitura. Que possamos conhecer algo novo hoje sobre o Senhor. Que possamos ter nossas vidas transformadas pelo Teu poder. Que nós possamos Te amar ainda mais ao ler Tua palavra e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Se tiver algo que nós tenhamos entendido errado sobre a Tua palavra, que o Teu poder, a Tua graça possa estar removendo isso de nossa vida e colocando as verdades que vêm de Ti. Em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel capítulo 11. Davi comete adultério. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que eu não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fica aqui mais um dia. Amanhã o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha?
Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da batalha tirou-lhe uma pedra de morrinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve o filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 12. Natã repreende Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim?
assim: enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens à cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 20. A conquista de Rabá. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens à cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Guerras contra os filisteus. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram os descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. O capítulo de 2 Samuel 11 é um dos mais marcantes da história de Israel, revelando o poder devastador de decisões impulsionadas pela fraqueza humana. Como pode um rei, conhecido por sua fidelidade a Deus, cair tão profundamente no abismo do pecado? Davi, o homem segundo o coração de Deus, já havia acumulado vitórias gloriosas e alcançado uma posição de honra entre o povo de Israel. Contudo, neste capítulo, vemos um momento sombrio de sua trajetória, onde o poder e o privilégio abriram espaços para escolhas que trariam consequências devastadoras. O capítulo começa com uma aparente decisão inofensiva. Davi escolhe permanecer em Jerusalém enquanto seus exércitos estavam na batalha. Porém, o que parecia ser um momento de descanso transformou-se numa sucessão de atos que culminaram em pecado, traição e morte. A narrativa de Davi e Batseba nos confronta
com várias questões. Como que a gente lida com as tentações? O que fazemos quando nossas ações prejudicam outras pessoas? Como enfrentamos o peso da culpa e das consequências? Mais do que uma história de erro e queda, esse capítulo nos mostra a profundidade da graça de Deus, que mesmo diante de nossos piores momentos, continua disponível para aqueles que se arrependem. Após ver Batseba, Davi poderia ter se afastado, mas ele tomou uma decisão fatal. E no versículo 3 diz assim: mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Esse versículo revela dois fatos importantes. Primeiro, Batseba era casada. Segundo, ela era esposa de Urias, um dos soldados fiéis de Davi. Mesmo assim, Davi ignorou esses detalhes e avançou. Aqui vemos um padrão de queda espiritual: ver, desejar, investigar e agir. O desejo pecaminoso cresce quando alimentamos pensamentos errados. Em vez de fugir da tentação, Davi permitiu que sua curiosidade se transformasse em ação. Esse é o mesmo erro que Eva cometeu lá no Éden, quando lemos em Gênesis. A sequência do texto mostra a rapidez do pecado. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que tinha acabado de se purificar da impureza da sua menstruação e depois voltou para casa. O ato foi consumado sem resistência aparente. Davi, acostumado a ter tudo o que queria, usou seu poder para possuir o que não lhe pertencia. O problema do pecado é que as suas consequências sempre chegam. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O que parecia um ato oculto se tornou um problema incontrolável. O pecado sempre cobra um preço. Mas o plano de Davi era simples: trazer Urias de volta da batalha para que ele passasse um tempo com a sua esposa, mostrando que a ideia da gravidez era resultado desse encontro. Mas, quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E a conversa parecia cordial, mas Davi tinha um objetivo oculto. Davi deu a ordem aparentemente generosa: vá descansar um pouco lá na sua casa. Para reforçar a ideia, enviou ainda presente para Urias. A resposta de Urias, no entanto, revelou uma fidelidade que Davi naquele momento não possuía. Quando ele foi questionado por Davi sobre de como foi a noite, e Urias respondeu que ele não poderia ir para casa comer, beber, deitar-se com a mulher dele, enquanto os homens e os soldados estavam lá repousando suas tendas, estavam acampados ao ar livre. Urias não apenas demonstrou lealdade ao exército de Israel, mas também um senso profundo de justiça. Então, após falhar em sua tentativa de enganar Urias, Davi tomou uma decisão ainda mais cruel e mandou matá-lo. O detalhe mais chocante é que Urias, um homem leal, carregou em suas próprias mãos a sentença de morte, sem saber. Após a morte de Urias, Joabe enviou um mensageiro para relatar a Davi o desfecho da batalha. Ele sabia que o rei poderia ficar indignado com a estratégia usada e ordenou ao mensageiro que desse a justificativa antecipada. No entanto, o detalhe que interessava a Davi era a morte de Urias. Davi não demonstrou qualquer sinal de tristeza ou arrependimento. Essa resposta revela um coração endurecido pelo pecado. Em vez disso, minimizou a situação e incentivou Joabe a continuar o ataque. O rei, que antes valorizava a vida de seus homens, agora falava da morte de Urias como um dano colateral da guerra. As consequências do pecado de Davi não afetaram apenas Urias. O texto nos mostra que Batseba, apesar de envolvida na história, sofreu a perda do marido de forma intensa. Seu luto representa o sofrimento de tantas pessoas que são atingidas pelas decisões erradas dos outros. Davi tentou esconder seu pecado, mas as consequências atingiram várias vidas. O adultério não destruiu apenas um casamento, mas resultou em uma perda irreparável. Isso nos lembra que o pecado nunca afeta apenas quem o comete. Ele se espalha e causa destruição ao redor. Após o período de luto, Davi levou Batseba para o palácio e se casou com ela. Aos olhos do povo, tudo parecia resolvido.
Batseba agora pertencia à família real e ninguém questionava a paternidade da criança. A estratégia parecia perfeita. No entanto, no último verso do capítulo traz uma afirmação crucial. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Davi podia ter encarnado os homens, mas não podia esconder nada de Deus. O silêncio de Deus nesse momento não significa a sua aprovação, mas sim que ele estava prestes a agir. No capítulo seguinte, Davi enfrentaria o confronto com o profeta Natã e as consequências dolorosas do seu pecado. Então entramos no capítulo 12. A história de Davi e o profeta Natã é mais do que esse episódio histórico, é um retrato vívido de como Deus lida com o pecado e o arrependimento. Então esse capítulo começa com Natã, porque ele usa uma parábola para despertar a consciência do rei. Ele conta a história de um homem rico que, em vez de usar suas próprias ovelhas para receber um visitante, toma a única cordeira de um homem pobre. Davi, sem perceber que a parábola era uma representação de seu próprio pecado, reage com indignação. Ele declara que o homem que fez isso merece morrer e deve restituir 4 vezes o valor da cordeira, pois agiu sem misericórdia. Essa reação revela um princípio importante. Muitas vezes julgamos duramente os pecados dos outros, sem perceber que somos culpados das falhas semelhantes. Então Natã pronuncia as palavras que mudariam a história. Você é esse homem, Davi. Deus lembra Davi de tudo que lhe concedeu, o trono, vitórias, bênçãos, e mesmo assim ele desprezou a palavra do Senhor, cometendo adultério e assassinato. Aqui vemos a seriedade do pecado diante de Deus. Mesmo quando tentamos encobri-lo, ele sempre trará à luz nossas transgressões. Esse confronto nos ensina que Deus não ignora o pecado, especialmente quando se trata de líderes espirituais, mas ao mesmo tempo ele corrige aqueles a quem ama. A maneira como respondemos à disciplina de Deus define o nosso futuro espiritual. Assim como Davi, precisamos reconhecer os nossos erros e nos arrepender genuinamente quando Deus nos confronta. Então, o pecado de Davi trouxe graves consequências para a sua vida e para a sua família. Natã anuncia o juízo de Deus. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Esse julgamento se cumpriria nos anos seguintes, com violência e tragédias dentro da casa de Davi. Seu filho Absalão, nós vamos ler ainda sobre ele, se rebelaria contra ele, e o reino enfrentaria divisão e sofrimento. Além disso, Deus declara que o próprio Davi experimentaria um tipo de dor que causou a Urias. Ele tomou Batseba em segredo, mas suas próprias esposas seriam expostas publicamente. Esse castigo se cumpriu quando Absalão, filho de Davi, tomou suas concubinas diante do povo. Como eu disse, nós vamos ler ainda um pouquinho mais para frente, em 2 Samuel, sobre a história de Absalão. Diante dessa revelação, Davi finalmente reconhece o seu pecado e declara: pequei contra o Senhor. Esse arrependimento sincero evitou que ele fosse imediatamente condenado à morte, pois tanto adultério quanto assassinato eram crimes puníveis com execução na lei mosaica. No entanto, a graça de Deus permitiu que Davi continuasse vivo, demonstrando que Deus perdoa os arrependidos. Mas apesar do perdão, Natã deixa claro que as consequências permaneceriam. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Esse princípio é fundamental. Deus nos perdoa, mas as marcas do pecado podem nos acompanhar. Davi colheu o que plantou, pois suas ações não afetaram apenas sua vida, mas toda a sua família e o futuro de Israel. Essa história nos ensina que o pecado tem um preço, mas a graça de Deus ainda nos dá a oportunidade de começar. Após o confronto com Natã, o filho de Davi, Batseba, adoece gravemente. Davi reage com jejum e oração, clamando a Deus pela vida da criança. Ele se recusa a comer e passa noites no chão em profundo lamento. Seus servos tentam ajudá-lo, mas ele não aceita o consolo. Depois de 7 dias, o bebê morre. Os servos têm medo de contar a Davi, pois acham que ele pode fazer algo extremo. No entanto, quando percebe a verdade, Davi age de maneira inesperada. Ele se levanta, toma banho, se perfuma, troca de roupa e vai adorar a Deus. Essa atitude surpreende a todos. Como alguém que jejuou e chorou tanto pode se levantar tão rapidamente?
e Davi explica sua lógica. Ele compreende que Deus tem um propósito soberano e que seu clamor não mudou a decisão divina. No entanto, ele aceita a vontade de Deus e segue em frente. Essa resposta reflete maturidade espiritual e uma confiança profunda na soberania de Deus. Davi ainda faz uma declaração de fé poderosa. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ele reconhece que um dia se reunirá com seu filho na eternidade. Essa é uma verdade consoladora para todos os que perderam entes queridos em Cristo. A morte não é o fim. Há esperança de reencontro na presença de Deus. Amém. Em 1 Crônicas, capítulo 20, marca um ponto crucial na narrativa da história de Davi, e esse capítulo é parte integrante do registro histórico da dinastia de Davi e descreve eventos significativos durante seu reinado. No início desse capítulo, somos informados sobre o momento em que, no tempo da primavera, quando os reis costumavam sair para a guerra, Davi escolheu ficar em Jerusalém. Essa escolha revela um aspecto importante da narrativa, destacando a estabilidade e a prosperidade que o reino de Davi desfrutou nessa época. Ao contrário de muitos outros reis que estavam envolvidos em conflitos constantes, Davi estava desfrutando de um período de paz e segurança em seu reino. No entanto, a paz não dura muito tempo, pois o capítulo continua a relatar a história do encontro de Davi com Batseba e o subsequente pecado de Davi com Urias, o Hitita. Essa transição dramática na narrativa serve como um lembrete das falhas humanas, mesmo entre os grandes líderes, e como a história de Davi não é apenas sobre triunfos, mas também sobre as suas fraquezas e arrependimentos. Esse capítulo 20, ele acaba repetindo o que nós lemos em 2 Samuel 11 e 12 e nos traz esse resumo do que acabei de ler para vocês. Que Deus continue falando aos nossos corações e até o próximo áudio. Tchau, tchau!